Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um CryptoPickers, aqui essa live podcast para a gente começar a semana sempre muito bem. Hoje falaremos, né, tem uma dinâmica um pouco diferente. A gente falou, pô, o pessoal sempre gosta que a gente fala de aposta, de coisas que a gente tá vendo talvez ali fora do radar, né, que a gente que sai um pouco do padrão, né, que a gente sempre fala de Ethereum, Polygon, Lido e tudo mais, que a gente vem repetindo bastante aí durante esse ano. Então a gente decidiu fazer uma brincadeira que inclusive um de vocês sugeriu pra gente, que é da gente selecionar 3 apostas para 2023. Então, o que a gente fez aqui hoje? A gente pensou, pô, vamos fazer assim, cada um dos dois traz 3 apostas, né, pra gente discutir, fundamenta bem o porquê que a gente pode estar olhando isso como um bom investimento para 2023, mas tem uma regrinha ali para apimentar um pouquinho as coisas, é que não podem repetir, né? Não pode estar na carteira também, né? E não pode estar na carteira, é verdade. Não pode estar na nossa carteira. Não pode estar na nossa carteira e eles não podem repetir. Então, se o Igor escolher uma, o Bills não pode escolher a mesma dele, né? E já queria começar só desejando um bom dia aí pra todo mundo, né? O Cláudio Galvão já tá aqui falando, mestre, sempre fazendo arroz e feijão, e tá perguntando qual cerveja que você vai trazer hoje, hein? Pô, 10 horas da manhã, pô, tô na Austrália aqui, já é. Acabei de tomar meu cafezinho. Tem como... Não, cara, ó, desejar aí um bom dia pra todo mundo, Lucas, Iago, Décio estão aí, né? Já vamos deixando o like, né, pro YouTube sempre entregar o máximo possível aí esse conteúdo, né, pra todo mundo, né? E queria começar então, Igão, bom dia. Bom dia. Foi bem de final de semana? Pô, descansei, velho. É isso. Cara, vamos começar então para o pessoal já entender como é que funciona aqui a dinâmica. Qual que seria a sua primeira aposta? Você vai começar pela mais óbvia, pela menos óbvia? As 3 são mais ou menos igual? O que você pensou aí para pegar essa lista? Não, assim, eu acho que a primeira que eu vou falar agora é a mais óbvia, porque eu vou esperar depois ele falar para eu ver com qual eu uso. Mas, cara, a primeira que eu ia falar é Rocket Pool. Rocket Pool? Assim, todo mundo já conhece, já entende que a gente investe em Lido, né? E um dos concorrentes da Lido é a Rocket Pool. Uhum. E eu tava assistindo a live de sexta-feira, o Casual, né? E o Carlos, ele usou aquela tese dos 3 ou 4 M's, né? Eu achei bem legal aquela linha de raciocínio dele. 3 ou 4, né? 3 ou 4, né? E o Rocket Pool, eu não acho que ele vai ser o maior projeto. Pra quem não sabe, o Rocket Pool é um projeto muito parecido com a Lido, né? De staking líquido. Eu não acho que eles vão ser tão grandes quanto a Lido, nem quanto outras exchanges centralizadas que oferecem um serviço igual a Coinbase, mas eu acho que eles vão conseguir ter uma parcela do mercado bem inchada ali. Então, assim, no longo prazo, eu imagino que eles tenham ali algo em torno de 8 a 10% do market share, né? Isso jogando bem para o longo prazo. E falando um pouco assim do projeto, a equipe do projeto é muito boa. A gente teve a oportunidade lá em Bogotá de ver algumas das palestras deles. Eu assisti 2 palestras da Rocket Pool. Eles estão bem avançados em termos de tecnologia. Os desenvolvedores da Ethereum têm um respeito bem grande em relação ao protocolo. E meu único receio hoje em relação ao protocolo mesmo é o tokenomics, que eu não acho muito bom. Acho um tokenomics até negativo. Mas em cripto a gente sabe que tokenomics é um problema em vários projetos. Então, assim, se eu tivesse que elencar hoje projetos bons para investir, que tem equipes, que tem produtos bons, eu acho que o Rocket Pool seria minha primeira aposta para 2023. E sendo o Rocket Pool tipo, algo muito parecido, né, concorrente, né, direto, podemos dizer assim, da Lido, por que hoje a gente tem Lido na carteira e, por exemplo, não tem uma Rocket Pool? Posicionamento, hoje a gente enxerga Lido como um player mais bem preparado para absorver uma grande quantidade de capital em staking e absorver uma grande quantidade de capital de staking de um cliente mais... qual que seria uma palavra boa aqui? Sofisticado. Então, a gente inclusive tem notado a Lido absorver muito Ether recentemente, nas últimas semanas, né? Que são de clientes que têm mais Ether na carteira mesmo, né? Clientes maiores. A Rocket Pool, ela já pega ali clientes menores. E outra coisa que a gente ainda está tentando entender um pouco melhor da Rocket Pool poxa, eles têm um grupo de validadores bem centralizado, diferente da Lido, né? Que tem ali só 29 validadores, que são empresas. A Rocket Pool é um negócio mais centralizado, e sendo mais centralizado, isso também tem algumas desvantagens, como, por exemplo, os retornos financeiros deles para os clientes não são tão bons, pode existir até uma questão ali de segurança, de padronização, eles demoram um pouco mais para poder reagir, a tendências de mercado, porque tem tendências dentro da indústria de staking, né? Então, esses são os motivos do produto, mas assim, uma coisa que trava bastante a gente hoje é a questão do tokenomics. A gente não olhou tão a fundo tokenomics, não discutiu tanto, não fez a mesma análise que a gente faz
para Lido, por exemplo, né? Discutindo em comitê, etc. Mas o que a gente estudou de tokenomics, eu particularmente não gostei, assim. Eu achei um tokenomics bem detrator. Sim, é legal falar de Rocket Pool e Lido, que por serem dois marketplaces de staking, né, que você conecta basicamente o validador com a pessoa que quer fazer staking, é muito importante você ser grande, né, porque você atrai mais fornecedores, você atrai mais clientes. E a Lido, dentro desse mercado, ela já possui 90 e caralhada de market share, então ela tá muito na frente da Rocket Pool. Só que a Rocket Pool, ela tem um público um pouquinho diferente do público da Lido, que é um público que lida Hoje mais... a Rocket Pool é maior que a Lido ou a Lido é maior? Não, a Lido tem 90% do mercado. Tá. A Rocket Pool ela é ainda bem pequena, começou bem depois também, só que ela tem um público muito mais ligado com a filosofia da Ethereum, um público bem mais criptonativo, mais preocupado com a questão da descentralização. A Lido ainda é bem descentralizada, né? Cerca de 27, 30 validadores. 29 na Ethereum, se não me engano. Hoje está com 29 validadores na Ethereum, enquanto a Rocket Pool tem quase 2.000 validadores. Então, níveis de descentralização são bem diferentes, enquanto eu ainda acredito que o da Lido é um nível de descentralização bem ok. Então, a Rocket Pool está bem posicionada, principalmente se a gente vê um crescimento do mercado de staking, que é o que a gente deve ter pós-Xangai. A gente vai ter a liberação dos saques de staking daqui para frente. Isso vai tirar uma barreira que tem hoje para entrar capital em staking dentro da Ethereum, e com isso o mercado de staking dentro da Ethereum deve crescer. A gente deve lembrar que enquanto todas as outras blockchains Proof of Stake, mais 50% dos tokens estão em staking, na Ethereum é cerca de 13%, 14%. Então a gente tem aí potencial de crescimento cerca de 4 vezes desse mercado, e a gente está falando do segundo maior player desse mercado, que é a Rocket Pool. Então era a minha segunda opção, já tirei uma da minha lista aqui. Tirou. Mas é um bom case, cara, é um bom case. Depois a gente vai fazer a competição aí pra ver qual das duas carteiras vocês preferem, né? E a gente tem que fazer, tipo, você escolhe um, você escolhe dois, né? Agora, tipo, tie break de tênis, né? Porque senão ele vai estar sempre na frente, né? Nossa, isso é agora que eu pensei nisso aqui. Então, é o seguinte, pessoal, vamos deixando o like aí se vocês gostam, e eu quero saber a opinião de vocês aí do chat. Vocês gostam de Rocket Pool, sim ou não, né? Acham a aposta aí do Igor, a primeira aposta aí de moedas que estão fora da nossa carteira, vocês acham uma boa ou não? E vamos lá, a sua primeira, qual que é a sua primeira competidora aí? Boa. Bis? Cara, quem me acompanha no Twitter e em qualquer outro lugar também já deve saber essa daí, que a minha é OP, Optimism. Optimism. Cara, Sabia que ele ia lançar de Layer 2. Teria que lançar ela. Cara, a gente tá desde há mais de um ano falando que Layer 2 é o setor mais aquecido no mercado de cripto, que deve ter a maior pernada de crescimento. A gente teve um crescimento muito grande de blockchains alternativas ao longo de 2020, 2021, e a gente teve uma retração muito grande, uma diminuição muito grande desse mercado ao longo de 2022, né? Nasceram diversos Ethereum Killers, só que em 2022 a gente teve uma maturação do ecossistema da Ethereum, com ela fazendo um movimento de falar, olha, toda a minha atividade econômica vai migrar, não vai ficar na Ethereum camada principal, e vai migrar para camadas que estão acima da Ethereum, como se fossem blockchains conectadas na blockchain da Ethereum, que são o que a gente chama de Layer 2 hoje. Dentro desse ambiente de Layer 2, a gente tem dois players principais hoje, que já são grandes, já atraem muitos usuários, já tem um produto que funciona. Esses dois players são a Optimus e a Arbitrum. Tá? E aí a gente tem, do outro lado, vários players desenvolvendo essa tecnologia para lançarem a sua Layer 2. Tá? Que é o caso da Polygon, que a gente tem na carteira, e vários outros ativos que talvez a gente comente aí até o final do podcast. Mas esse setor especificamente está passando por um crescimento muito grande, igual foi o setor das Layer 1 alternativas lá em 2021. E quem acompanhou sabe que foi uma baita de uma oportunidade. Só que nesse caso, é um crescimento mais sustentável, porque você tem um produto mais azeitadinho, você tem um produto que faz sentido, um produto que tem uma segurança e que está rodando há mais tempo. Então é um setor que está muito aquecido, está passando por uma oportunidade de crescimento, por um momento de crescimento muito grande, e eu entendo que é um setor que vai se manter grande mais para frente, porque a gente está falando do ecossistema da Ethereum, o maior ecossistema dentro de cripto, e toda atividade econômica está migrando para Layer 2. Optimus, especificamente, é um dos players que não foi a primeira Layer 2 a nascer, vou dizer assim, a primeira foi a Arbitrum, mas eles nasceram num cenário um pouco parecido ali, e ela está passando por uma pernada de crescimento bem interessante, tá? Obviamente, ela lançou o seu token há pouco tempo, então tem bastante especulação em relação ao airdrop, a atividade de rede é bem estável, então sobe, cai muito, e muito rápido, porque as pessoas ficam mexendo na rede, gerando atividade, gerando transação dentro da rede, buscando um airdrop
airdrop, mas em termos de tecnologia, a gente está vendo o produto da Optimus caminhando para um caminho bem legal. Eles acabaram de fazer uma atualização chamada Bedrock, em que eles mudam a estrutura da rede muito parecida com o que é a estrutura da Ethereum hoje, para facilitar muito para desenvolvedores e facilitar muito a comunicação da Optimus com a Ethereum. Vou dizer assim, é como se a Optimus hoje fosse uma cópia da Ethereum, só que na segunda camada. Então, em termos de desenvolvimento, fica muito mais simples para o desenvolvedor fazer qualquer coisa nessas duas camadas. E eles lançaram também algo chamado OP-Stack, que é basicamente um framework, basicamente uma tecnologia que você consegue construir blockchains em cima da Optimus. Então é como se você tivesse a Ethereum, em cima da Ethereum a Optimus, em cima da Optimus outras blockchains conectadas na Optimus, que está conectada na Ethereum. E quando eles lançaram, a gente ficou meio encafifado se é uma tecnologia que faz sentido, se é uma tecnologia que vai ganhar atração e se vai ter um público, se vai ter o seu product market fit, né? Se o mercado vai querer usar esse produto da Optimus. E logo de cara, uma das maiores corretoras que existem, a Coinbase, fala que vai lançar sua Layer 2 e vai lançar em cima desse OP-Stack, vai lançar em cima da tecnologia da Optimus. Isso pra gente foi uma validação muito grande da tecnologia. Vale lembrar que hoje a Coinbase, ela tem em quantidade de ativos travados dentro da corretora, custodiando dentro da corretora, 88 bilhões de dólares. Enquanto todo o TVL, toda a quantidade de ativos travados on-chain, em blockchain, em cripto como um todo, não só na Ethereum, são 44 bilhões de dólares. Então ela tem o dobro de ativos que cripto tem como um todo. Se ela conseguir transferir parte disso para a Layer 2 dela, gerar uma atividade ali dentro daquele ecossistema, vai ser muito, muito bom para a Optimus, porque parte da receita, 20% da receita que a Coinbase gerar ali nessa blockchain dela, vai para a própria Optimus. Então os pontos positivos são esses, tá? Time muito bom também. Cara, o Proto, Proto Lambda, que é um cara que a Ethereum, a próxima fase do roadmap da Ethereum chama Proto Danksharding. O Proto vem de um cara que desenvolveu essa atualização da Ethereum e ele é um dos desenvolvedores da Optimus. Então, assim, é um time muito qualificado tecnicamente, muito alinhado com o que é a Ethereum em termos de tecnologia. Então, a gente acredita que se tiver um crescimento do ecossistema de Layer 2, o que a gente tem muita convicção de que vai ter, a Optimus está muito bem posicionada para capturar uma parte desse crescimento, certo? Pontos negativos, quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia perguntar exatamente disso, porque a Rocket Pool a gente tem um correspondente muito claro, né, que é a Lido, e que está em carteira e é uma das nossas grandes apostas ali para esse ano, né, que a gente já está posicionado. E a Optimus, por outro lado, quando se fala de segunda camada e tudo mais, a gente tem Matic, que é a terceira posição que a gente tem hoje. Perfeito. Né? Você consegue fazer essa comparação? Porque muita gente falou, pô, nem conhecia Rocket Pool. Né? Mas Rocket Pool é basicamente Lido, né? Só que um pouco mais descentralizado, com alguns probleminhas, assim, que por isso a gente não tem carteira. Mas, assim, se a gente for fazer o mesmo paralelo, Matic, de ser, tipo assim, a terceira maior posição que a gente tem hoje em carteira, para algo que é uma aposta, mas que a gente nem tem posição ainda, que é a Optimism. Se os dois são concorrentes minimamente parecidos, por que uma discrepância tão grande em posição? Legal, cara. A Polygon, ela já tem um histórico muito mais robusto do que a Optimus. Ela não tem uma Layer 2 de fato, ela tem uma sidechain, que é uma estrutura um pouquinho parecida. É um híbrido entre uma blockchain separada e uma Layer 2 Ethereum. E hoje é uma das blockchains em que mais possui atividade dentro de todo o ecossistema cripto. A gente está falando de uma comparação de número de transações, enquanto na Optimus a gente tem cerca de 300, 400 mil transações por dia, na Polygon a gente tem 1,5 milhões. Então é uma diferença de magnitude muito grande. A Polygon já tem um ecossistema muito maior, já tem uma reputação, já tem uma base de usuários muito grande e ela está com times muito qualificados desenvolvendo a sua Layer 2. Então, e no caso da POS, da Polygon Proof of Stake, você não tem os mesmos incentivos que a Optimus está gerando. Então, a atividade gerada na Optimus, ela tem ali um pouco de consequência, dos airdrops que rolaram. Só que ainda tem perspectivas de futuros airdrops que aconteceram. A Polygon, ela já fez os incentivos lá atrás, teve um aumento de usuários, depois teve aquela queda de usuários, mas depois ela manteve meio que num padrão constante, sabe? Numa faixa constante. É como se a Polygon fosse ali o iFood, mas sem cupom de desconto e tem 1 milhão e meio de transações por... E a Optimus é aquele Jameson, sabe? Aquele iFood novo, roxinho, que tipo, você vê em tudo quanto é lugar. Te dá R$50 de desconto em tudo que você pedir, então obviamente vai ter muita gente pedindo, mas quando ele parar de cobrar esses R$50, talvez todo mundo vai embora. E ele vai ter que competir com o iFood. A Polygon ela já é
muito mais uma certeza. A gente não tem muita incentivo, a gente não tem muita grana rolando em termos de incentivar a atividade dentro do ecossistema dela, mas ainda assim a atividade ela se mantém num patamar bem bom. Então isso nos leva a acreditar que o produto dela é muito mais validado, a gente tem muito mais certeza de que é um produto bom do que o produto da Optimus, que começou a crescer agora graças a incentivos. Então faz muito sentido classificar como uma, não vou dizer uma certeza, mas uma alta convicção e uma baixa convicção, uma aposta, certo? E o Rasp-C aqui faz uma pergunta muito boa, né? Normalmente eu comparei Polygon com Arbitrum, mas talvez ali o competidor, com a Polygon com a Optimus, mas talvez o competidor mais direto da Optimus seja a Arbitrum, né? E ele pergunta quem leva na disputa entre Arbitrum e Optimism, né? Aqui ele fala que a Coinbase e a Base, né? Entendi agora. Ele falou, na disputa Arbitrum e Optimism barra Base, né? A recente Layer 2 da Coinbase, que usa código aberto da Optimism. Quem que leva essa disputa? Cara, eu acho essa discussão bem legal, assim. Eu acho que não existe um consenso ainda no mercado, porque as duas redes elas ainda estão em fases diferentes. Só contextualizando todo mundo. A Optimus já fez o primeiro airdrop e as primeiras levas de incentivos. Então ela atraía muito usuário, alguns usuários saíam da rede, mas voltavam a utilizar porque sabiam que vinha outro airdrop pela frente, né? E hoje eles têm ali vamos dizer assim, uma massa de usuários que está se mostrando ser uma massa de usuários orgânicas, que realmente é da Optimus. Já a Arbitrum, ela vem numa crescente que ela não para. O número de usuários, o número de transações só aumenta. Só que a Arbitrum também não utilizou dos incentivos financeiros ainda, porque tudo especula-se que vai vir um airdrop do token da Arbitrum, né? Então os usuários eles estão movimentando. Então isso é muito complicado, porque a gente não consegue olhar para os dois num par de igualdade, porque eles estão em momentos diferentes. Depois que a Arbitrum fizer os airdrops, talvez a gente consiga olhar para esses dois e tentar entender para onde o usuário prefere ir. Só que o que acontece? No começo, e principalmente no ano passado, a gente achava o produto da Arbitrum melhor e a gente gostava mais da cabeça do time da Arbitrum. Isso era bem claro. Quando a gente foi para Colômbia, conseguiu trocar ideia com alguns dos desenvolvedores da Optimus, a gente viu algumas palestras, eu tive a oportunidade de falar com o Protolambda, que foi esse desenvolvedor que o Bills falou, a nossa cabeça da Optimus começou a mudar, do tipo, cara, esses caras parecem ter um produto bom, eles vacilaram ali de ter feito o airdrop, mas eles parecem ter um produto bom. No começo desse ano, agora a gente parou para estudar a Arbitrum um pouco mais a fundo, a tecnologia, né, e a Optimus, esse OP Stack e o Bedrock que o Bills falou. Aí a gente olhou assim e falou, cara, isso aqui parece inteligente, isso aqui parece interessante. Pro longo prazo, parece ser uma tecnologia, não vou dizer que ela é mais vencedora, mas ela parece ser uma tecnologia que é mais escalável, ela faz mais sentido. E aí na sequência veio a Base utilizando a tecnologia, o que foi uma boa comprovação de tecnologia. O caso de uso absurdo, né? Exato. Então hoje a gente já olha, tipo assim, cara, a Optimus tá apontando que ela tem uma tecnologia mais interessante. Parece que a galera lá tem uma cabeça mais, tipo, vamos montar uma tecnologia a longo prazo, flexível, modular, que eles chamam, né? Que o cliente pode ser uma Coinbase da vida, enquanto a Arbitrum parece que o produto dela agora é um produto que está chamando atenção. Mas, assim, para dar uma resposta bem direta, assim, eu acho que a gente só vai conseguir depois que esses airdrops na Arbitrum eles forem realizados, para a gente entender como que o usuário vai se comportar. Pelo estágio de maturação das duas redes é muito difícil dar essa resposta agora, mas a Arbitrum ela entrega um conjunto da obra um pouquinho mais completinho ali, tá? E eu também acho que as duas podem não ser concorrentes diretas, tá? Vou formular melhor isso daí. Vamos lá, por que a Arbitrum eu acredito que ela entrega um conjunto da obra mais completinho? É um produto que está no mercado há mais tempo, tá? Então eles lançaram um produto antes da Optimus. A Optimus ela tem um histórico de atraso de roadmap, tá? De dificuldade de entrega do que elas propôs. Isso vem mudando, eu acho que o time deles melhorou bastante ao longo do tempo, tá? A Arbitrum, isso? Não, a Optimus. A Arbitrum, ao contrário. A Arbitrum, ela conseguiu entregar o produto antes, conseguiu ter uma pernada de crescimento e ela conseguiu, nesse momento, manter uma base de usuários maior do que a base de usuários da Optimus, sem ter feito o airdrop ainda. Obviamente, toda essa atividade são de usuários especulando o airdrop, esperando o airdrop, esperando receber o token como recompensa de atividade dentro da rede, tá? E a Arbitrum também, ela tem um time que a gente vê que tem muito mais cabeça de negócio, cabeça de business. É um time que consegue realmente tocar o negócio como uma empresa. Muitas vezes, em cripto, lá em 2019, 2020, a gente viu os times de cripto e era basicamente meia dúzia de desenvolvedores jogados no porão da casa da mãe deles, desenvolvendo, fritando ali e se vestindo de sei lá, de fantasia e indo para festival de cosplay. Basicamente, esse era o ecossistema cripto 3, 4 anos atrás. Agora é um ecossistema muito mais institucional, muito mais profissionalizado, tá? Seja pelo bem ou seja pelo mal. Então, hoje as empresas de cripto ela tem muito mais cara de empresa, tem muito mais uma
uma estrutura organizacional, tem muito mais uma matriz de organização ali entre elas, e tem pessoas que são executivos, não são desenvolvedores propriamente dito, são executivos que a cabeça dele eu não vou desenvolver, eu não vou colocar a mão em código nenhum, eu vou tocar isso aqui como empresa. E nisso a gente acredita que a Arbitrum fez um trabalho muito bom. Eles têm um time, um corpo executivo muito bom, que sabe tocar a Off-Chain Labs, que é a empresa por trás da Arbitrum, de uma forma muito inteligente. Chegaram a adquirir a Prism, né? Chegaram a fazer uma fusão com a Prism, que é um dos principais grupos de desenvolvimento da própria Ethereum. Então, eles fizeram movimentos muito interessantes em termos de time, tá? Já a Optimus, eu entendo que eles têm uma cabeça muito mais filosófica ainda, muito mais cabeça de desenvolvedor, pouco executiva, pouco profissional, muito mais filosófica de tipo, estamos fazendo isso aqui pela comunidade, estamos fazendo isso aqui pelo mundo. Tudo bem, é algo louvável você ter essa cabeça filosófica, mas muitas vezes em termos de competição, em termos de business, você tem uma competição desleal, você tem vários players querendo tomar o seu lugar, e você precisa ter um pouco dessa cabeça profissional, ter essa cabeça de negócio para conseguir tocar a empresa. Na minha visão, na nossa visão, falta isso no time da Optimus. Agora, sobre o produto. Hoje, a gente vê a Optimus ela migrando muito mais como se fosse uma Cosmos dentro da Ethereum, não sei se eu posso dizer assim. Eles têm essa tese de super chain deles, de que eles querem modularizar, ou seja, permitir que você construa várias blockchains conectadas na Optimus e cada um dos usuários ali, dos clientes deles, tenha uma própria blockchain para conseguir transacionar, muito parecido com o que a Coinbase fez, e expandir isso para várias outras blockchains conectadas dentro da Optimus, enquanto a Arbitrum ela quer fazer algo um pouquinho mais diferente, quer ter uma solução própria dela ali, mais generalista. Ela já veio criando outras soluções, como por exemplo a Arbitrum Nitro, que é uma solução mais focada para taxas baratas e velocidade. Então são públicos que são diferentes e os dois podem caminhar para nichos diferentes de mercado, entendeu? A gente não vê como concorrente direto. Tem que escolher entre um ou outro na carteira. Cara, hoje eu não escolheria nenhum, porque eu acredito que está num estágio de maturação muito baixo ainda, tem que evoluir algumas coisas, tá? Mas a minha principal aposta para 2023, se eu pudesse falar, algum ativo que não está na nossa carteira hoje, e que se eu olhar para daqui 6 meses ele pode entrar na nossa carteira, eu diria que é a Optimus, porque o estágio de maturação, o estágio de crescimento que esses caras estão passando e evoluindo como negócio, tá surpreendendo bem positivamente a gente. Legal. E aí, quero saber de vocês, o que vocês acham aí da segunda aposta então, que a gente tem, que é Optimus, né? A primeira... Vai ser minha terceira. Exato. Não, é ele que vai agora, o esquema de verdade, tênis. né? Você de novo. Então, vamos lá. Vocês estão gostando mais da carteira do Igor com Rocket Pool ou da carteira do Bills com Optimus? Comentem aí pra gente ir sabendo o que vocês acham. Só tem uma opção por enquanto. Vamos lá, não, mas calma, já vai vir a segunda. E eu vou pedir pra vocês irem deixando o like aí, estamos com quase 250 pessoas aí, vamos bater os 200 likes já. Ajuda muito a gente a distribuir esse conteúdo aqui que a gente faz com tanto carinho pra vocês. Bills, vamos lá pra nossa terceira aposta no geral, é a sua segunda aposta na carteira, seria? Minha segunda apostinha na carteira seria GMX. GMX? GMX. Olha lá, a moedinha do Real World. Cara, vamos lá. GMX, eu acho que todo mundo conhece GMX, né? Tá na boca do povo aí, todo mundo gosta muito de GMX, muito influencer falando sobre isso. Tem uma base de fãs muito grande aqui no Brasil. Não, brincadeira, pessoal. Cara, GMX é um projeto que basicamente ele fornece uma infraestrutura, um projeto de DeFi, ele fornece uma infraestrutura para que você faça operações, vou dizer assim, de derivativos. Basicamente, você consegue se alavancar e fazer apostas no mercado, apostar se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair dentro do ecossistema da Arbitrum. Então, basicamente, mas ele, propriamente dito, é uma aplicação, tipo, é um cassininho. É um cassininho dentro da Arbitrum, é isso mesmo. E que basicamente você tem o fornecedor, você tem o cliente. O cliente vai lá e aposta se o mercado vai subir ou vai cair, de forma alavancada, e o fornecedor ele coloca o dinheirinho dentro da Optimus, o provedor de liquidez, ele coloca o dinheiro ali dentro da Optimus, é como se ele fosse a liquidez do cassino. Quando você vai no cassino, você troca dinheiro por ficha. Basicamente, o que o cara tá fazendo ali, o provedor de liquidez dentro da GMX, ele tá sendo da banca. Sabe quando você quebra a banca, você quebra o cassino? Então, ele tá sendo da banca, basicamente. Se os traders, eles mais perdem do que ganham, o cara ganha dinheiro. Se os traders mais ganham do que perde, a banca perde dinheiro. Se o jogador do cassino perde dinheiro, a banca ganha. Se o jogador do cassino ganha dinheiro, a banca perde. Então, basicamente, é essa relação de fornecedor, provedor de liquidez dentro da GMX, e o trader, o usuário que utiliza ali o ecossistema da GMX, tá?
Cara, a GMX ela cresceu bastante dentro de uma narrativa de real yield, né? Que basicamente é o lucro real, dividendo real ali. Que basicamente eles distribuem uma parte da receita pro provedor de liquidez. E basicamente é um aplicativo que distribui dividendos, tá? Um ponto negativo disso aí é o risco regulatório, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda em discussão regulatória de cripto, e a gente viu que a SEC ela já está disposta até a classificar a Ethereum como security. Então, se a gente entrar no mérito de risco regulatório por risco regulatório, todo mundo está correndo risco regulatório, entendeu? Se Então, tivesse um padrão, a gente exato. teria assumir esse risco regulatório para GMX, porque tem uma característica clara aqui, que beleza, isso aqui você pode até dar uma esticada e falar que é security, mas tem coisas assim que já não são e eles estão falando que é. Imagino que tem uma justificativa um pouquinho mais clara, né? Perfeito. E aqui a gente está falando de aposta, né? A gente não está falando de um ativo muito grande na carteira, se estiver dentro da carteira, então aqui vale balizar o risco você alocando uma parte menor da carteira, tá? O que eu acho interessante dentro da GMX, e depois eu entro nos riscos, né? Nas contrateses. Vamos lá. Eles têm um produto que, na minha visão, tem um product market fit, tem um caso de uso real, a gente... Cara, não preciso nem falar que o caso de uso de você conseguir apostar no mercado, se o mercado vai subir ou vai cair de forma alavancada, tem caso de uso, basicamente. O mercado financeiro global está aí para provar isso daí para a gente. Tá? E está dentro de um ecossistema, é algo micro e depois macro. Né? Tem um caso de uso legal, essa parte micro, e o macro tá dentro de um ecossistema que está passando por uma pernada de crescimento e deve passar por uma pernada de crescimento ainda maior. Por quê? Porque está dentro do ecossistema da Arbitrum. Tá dentro da Avalanche também. Cara, não importa. Vamos focar dentro da Arbitrum, que é onde realmente tem valor. O ecossistema da Arbitrum, em termos de atividade, está crescendo muito. Obviamente, pessoas farmando o airdrop, esperando pelo airdrop. E o airdrop, a gente sabe que ele é uma carta na manga muito grande dentro de um ecossistema. No momento que eles têm um token, eles conseguem dar uma porrada de crescimento muito maior. Então, o ecossistema da Arbitrum, ao longo de 2023, eu realmente acredito que o token da Arbitrum deve sair esse ano. Na medida que ele sair, a gente deve ver uma pernada de crescimento muito maior ao longo de 2023 do ecossistema da Arbitrum. E a gente está falando da principal aplicação dentro de um ecossistema que deve crescer muito. Então eu vejo a GMX ela capturando boa parte desse crescimento, tá, dentro do ecossistema da Arbitrum e conseguindo expandir a sua base de usuários além do que ela já tem hoje. Pontos negativos, contrateses. Algumas dúvidas em relação a time, tá? Uma parte do time da GMX ali é anônimo, teve várias mudanças já no roadmap, no histórico do projeto, então é um histórico bem conturbado, com um time que é muito difícil dizer se o time tem alinhamento ali, se o time é, vou dizer assim, idôneo e muito bem qualificado, isso pra gente pesa bastante na nossa análise, tá? Hoje a GMX ela ainda faz bastante liquidity mining, então ela distribui boa parte do token GMX para o provedor de liquidez. Então, tem real yield, se eu colocar meu capital dentro da GMX eu vou ganhar dinheiro. Sim, mas uma boa parte disso é incentivo, uma boa parte disso é artificial, é o cupom de desconto do iFood, tá? E ela vem diminuindo bastante esse incentivo ao longo do tempo, e a dúvida é se a GMX ela vai conseguir manter a posição de liderança dela dentro do mercado quando reduzir isso. Eu acredito que sim, porque ela conseguiu crescer e se colocar numa posição de fidelidade e marca, formar uma marca forte dentro do ecossistema da Arbitrum muito bem. E assim que a gente tiver uma nova pernada de novos usuários entrando dentro da Arbitrum, eu acredito que a GMX pode ser a porta de entrada em DeFi para esses caras, tá? E também um outro ponto negativo que não dá para falar, não dá para não falar, ao mesmo tempo que o ecossistema da Arbitrum é um ponto positivo, que pode crescer muito e gerar esse, vou dizer assim, esse crescimento por rebate, né, dentro da GMX, ele pode também não crescer. A gente pode ter uma piora do ecossistema da Arbitrum em termos de atividade depois do airdrop, né? Lança o airdrop, os usuários param de farmar, param de especular airdrop, saem da Arbitrum, saem da GMX, e a concorrência com Polygon, ZK-Sync, Starkware, Optimus, todos esses caras que estão nascendo, esses caras devorarem a Arbitrum em termos de competitividade. Então, basicamente é isso, mas eu considero que vale o risco se quiser ter uma posição pequena na carteira. O legal disso que você falou da GMX é que é complicado falar, porque é difícil quebrar os dados ainda. Mas boa parte dos usuários da Arbitrum estão na Arbitrum por conta da GMX. Porque foi o que você falou, eles basicamente têm duas opções hoje. No ecossistema da Ethereum, a opção deles é ir para Arbitrum. Eu estava até lendo algumas análises que eles até falam, cara, a GMX ela chega a ser um risco para Arbitrum. Porque se a GMX cresce muito, ela pode
tentar migrar para um movimento igual ao de UX e simplesmente resolver virar uma blockchain própria, sabe? E aí ela leva uma base de usuários da Arbitrum. Tipo o que é a parada da Luna foi dentro de Cosmos, assim? Ele era ultra relevante dentro daquele ecossistema, assim, daí quando Luna quebra, tipo, Cosmos sofre pra caramba. Nesse caso é mais, tipo, ó, não seria sofrer, mas nesse caso a Arbitrum, tipo assim, todos os usuários estão utilizando aquela aplicação, o dinheiro tá travado naquela aplicação, tudo que a gente olha pra Arbitrum na real é a GMX, aí ela sai, ela vai para um ecossistema igual a Cosmos, monta um produto melhor, que é mais ou menos nessa linha de UI de UX tá pensando fazer, Isso é muito bom. e aí a Arbitrum sofre. Então a questão da marca que o Bills falou é muito, muito interessante, porque a Arbitrum e a GMX já estão sendo vistas como coisas meio que simbióticas ali, sabe? Sim. Então essa era a minha pergunta, porque você falou que pô, um dos riscos pra GMX era a Arbitrum, mas tipo assim... Da Arbitrum é a GMX. Não, mas e a GMX, qual que é a capacidade dela também de ir pra outras, tá ligado? Se a Optimus ganhar essa corrida, ela não pode montar na Optimus Cara, também? pode, mas a GMX ela tá muito relacionada com o ecossistema da Arbitrum. Os dois ecossistemas, em termos de fidelidade de base de usuários, eles são muito próximos. Então, cara, muito parecido com uma relação Uniswap Ethereum, sabe? Ele pode migrar, mas a Uniswap ela se colocou em 10 outras blockchains, mas ainda 99% do volume vem da Ethereum. Então é um movimento um pouco parecido, por isso que eu nem validei o case GMX Avalanche, entendeu? O pessoal levanta um ponto interessante, que é o ponto de sustentabilidade de longo prazo da GMX. E é um ponto muito pertinente mesmo, cara. A GMX ela tem um risco de insustentabilidade de longo prazo, porque hoje, basicamente, ela é uma máquina de dinheiro, uma economia circular ali, em que esses caras imprimem dinheiro para trazer atividade e para distribuir a receita que trouxe essa atividade que eles trouxeram dinheiro. Mas entendeu? tem gente operando? Tem cliente do outro lado? Então, tem gente apostando no cassino? Então, esse é o ponto. Você tem muito incentivo para essas pessoas estarem lá. Só que essas pessoas estão lá por causa de dinheiro. Aí elas pagam uma parte da taxa, 20% dessa taxa vai pro fornecedor. Aí você fala, olha, eu pago taxa, mas quando você vai ver a conta, o net, você gasta mais dinheiro com incentivos do que você realmente ganha de receita e distribui. O incentivo é pro apostador. Também. Tá, entendi. Entendeu? Então você tem uma economia circular ali que quando você perpetua isso como se fosse uma planilha de Excel, né? Você faz Ctrl+C, Ctrl+V e joga para a posteridade, isso não é sustentável financeiramente. Só que a lógica eu estou criando um produto aqui que na hora que eu zerar os incentivos, continuará tendo uma base de usuários interessante que vai estar operando aqui e vai continuar gerando essa receita de forma orgânica para mim. Ainda está muito, vou dizer assim, muito cedo para afirmar. E principalmente por causa desse risco, porque a gente não consegue ter uma visibilidade muito clara do caso de uso da usabilidade da GMX para frente, que hoje não está na carteira, que hoje a gente classifica como uma aposta, que pode ser, quem sabe um dia a gente invista, entendeu? Mas existem pontos positivos, é por isso que a gente acompanha. Sim. Só até para tentar fazer uma analogia aqui, um case, né, um projeto que a gente ficou um bom tempo com dúvidas parecidas em relação ao estímulo econômico, é o próprio caso da Lido, né? A Lido, no começo, ela tinha um estímulo financeiro muito forte para você usar o sintético deles, só que ao longo do tempo a gente via que, mesmo eles usando esses incentivos financeiros, a receita da Lido aumentava e os incentivos diminuíam. Então essa diferença que o Bills falou, ela ia ficando positiva pra... É o caso da Uber que a gente sempre fala, sabe? Os caras gastaram muito, inclusive estava lendo o livro da Uber ontem. Sim, muito bom, velho. Cara, gasta muito nas principais cidades, nas principais operações, tá queimando caixa mesmo. Mas em algum momento você vai começar a gerar mais receita e em algumas regiões você vai começar a dar lucro, não mais prejuízo, sabe? Irado. Cara, então acho que GMX, então temos Rocket Pool desse lado, GMX e Optimism desse lado aqui. Então vamos comentando o que vocês acham de GMX. GMX já foi uma das que teve mais rejeição aqui no chat. Lembrando, pessoal, a gente só tá falando coisas que estão fora da nossa carteira, né? Vocês sempre falam pra gente dar uma diversificada aqui no conteúdo, então a gente falou, vamos trazer coisas que não estão na carteira hoje, né? E coisas que podem estar ali no fundo da nossa cabeça, pensando talvez ali numa hot list, coisas que a gente tá dando uma olhada, como a gente falou de Optimism. Talvez, cara, daqui a uns 6 meses ali, ver como o ecossistema tá andando, quem sabe montar ali uma posição. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vamos deixando o like aí, bater os 300 likes daqui a pouco, vai ajudar bastante a gente para divulgar esse conteúdo. Igão, qual é a sua segunda competidora aí? Eu tentei não trazer Layer 2, ele me quebrou com o Optimus. Mas beleza. Na verdade, eu fiquei na dúvida, eu queria trazer algum representante do setor, que era o setor de games. Tá. Eu queria ter algum representante. Lá vai. Então, não é Magic. Immutable X, cara. O caso de Immutable X. Eu acho que é um case até mais robusto que o caso de Magic. E Magic eu acho que
a gente não vai ter capacidade de analisar agora porque eu acho que tem um certo hype. Mutable X não, a gente já estudou o case no ano passado, né? Para quem não entende, assim, querendo ou não, é um case de infraestrutura, é basicamente uma blockchain voltada para aplicações de NFT game, né? Então, basicamente, voltada para os ativos dessas transações. Mas ela é uma blockchain específica? Ela é uma blockchain específica. Ela não é uma Layer 2, nada disso? Ela é o que seria uma Layer 3 ali? Seria uma Layer 3. É tipo que era Ronin lá no caso da... Não. No caso da Ronin era... Lembra que eu falei que a Coinbase ela criou uma blockchain em cima da Optimus? Sim. Então, é o mesmo caso da Immutable. A Immutable construiu uma blockchain em cima da Starkware, que é em cima da Ethereum, entendeu? Tá, é uma Layer 3, basicamente. Tanto que no caso da blockchain dela, ela é uma blockchain que ela nem roda contratos inteligentes. Ela basicamente opera, são transações. Tá. Entendeu? E aí, no caso, beleza. Por que eu acho o case interessante? A gente tem uma opinião positiva em relação ao time. Acho que o time tem uma cabeça já de negócio interessante. Recentemente, inclusive, a Immutable fez uma parceria com a Unity, que é... Quando você vai desenvolver um jogo, você precisa usar um software, né? Um programa para desenvolver o jogo. E existem alguns engines, motores que a gente chama para poder montar esse jogo. Que você, cara, monta a lógica do jogo, monta tudo ali e cria os itens do jogo. E a Unity hoje é o segundo principal representante desses programas de montar jogos, vai. Entendi. Hoje o principal representante são estúdios grandes de jogos que utilizam, que é uma plataforma chamada Unreal, e a Unity ela é muito boa para esses jogos que têm se tornado mais indie, né? Esses jogos menores. Quando você abre a Steam hoje, que é o maior marketplace de jogos, quase todos os jogos foram feitos na Unity. Eles fizeram uma parceria... Você tá falando Web 2, né? Tô falando Web 2, exato. Web 2, uma empresa Web Exato. 2 e tal. E eles fizeram uma parceria com o Immutable X para agora os criadores, no caso, né, conseguirem começar a criar os seus assets, seus ativos, né, e começar a migrar para que eles sejam tradados na Immutable. Um dos motivos, né, que foi meio que um impedidor assim, pra gente ter investido no passado, foi que a atividade lá era muito inorgânica, né? Então não era uma atividade muito saudável. Basicamente a Immutable, ela, por conta da maneira como ela permite que os usuários conseguissem ficar basicamente mandando o NFT de carteiras irmãs, né, carteiras do mesmo dono. Isso inflava muito a atividade do ecossistema. Porque isso gerava incentivo pro cara. O cara ele recebia um retorno por estar fazendo isso. Exato. Então, durante um bom tempo, assim, se a gente olhava para volume transacionado de NFTs dentro da Immutable X, ele continua sendo um volume bastante inflado. Só que eu acho que ainda assim não é um impeditivo para que o produto seja utilizado no futuro por outras soluções. Então, eu acho que é um case que já meio que montou a sua marca ali no setor de jogos, já tem outro título interessante. Eu acho que ainda falta aquela entrada mesmo de jogos, de estúdios que vão buscar entrar. Quando eles buscarem entrar, eu acho que eles vão buscar entrar por uma solução consolidada. A Immutable, ela tem uma vantagem que a tecnologia é terceirizada, né? Então, uma tecnologia da Starkware, isso é muito bom para o time não precisa pensar em tecnologia, pensa mesmo em produto. E, cara, eu acho que dentre as opções para investir no setor de games, eu acho que ele é uma solução interessante para investir mesmo. O que a Immutable X tem de especial, assim, pra ser... Beleza, a blockchain, ela é focada em games, mas o que isso significa? Tipo, tem alguma parte que eu não consigo fazer na Optimism ou em qualquer outra solução que possa ser desenvolvida, né, de uma forma, sei lá, sem ter essa roupagem, né? Somos focados em games, mas beleza, o que isso significa? Você possibilita transações mais rápidas, porque games precisam disso? Cara, tem duas coisas aqui, e aí a gente pode, a segunda até é um papo quase filosófico, mas não é. A primeira sim, ela permite transações mais rápidas, a maneira como eles montaram a blockchain ela é feita para que alguns tipos de transações você não paga nem a taxa, né? No caso, é uma transação automática. E como você está só movimentando NFTs, você não tem smart contracts sendo rodados ali dentro e, vamos botar assim, pesando a blockchain. E aí que isso que entra na segunda etapa. A primeira a blockchain já está sendo pensada para que só NFTs sejam transacionados. Então, eles inclusive utilizam ali, querem utilizar as tecnologias de Zk, né? Então, você só vai movimentar NFTs ali dentro e esses NFTs eles vão ter condições especiais para que eles sejam mais baratos, sejam mais rápidos para serem transacionados. O segundo ponto o que define um cara ser uma blockchain especializada? É a partir do momento que ele define, cara, só um tipo de aplicação vai rodar aqui. E um tipo de aplicação rodando aqui, meu espaço de bloco não vai ser sujo por outras aplicações. Se eu for rodar, por exemplo, se eu for transacionar NFTs dentro da Arbitrum, que foi o exemplo que você falou, a grande verdade é que a GMX vai estar competindo pelo mesmo espaço de bloco que uma aplicação de NFT. Isso encarece a aplicação de NFT, encarece a GMX também.
No caso da Immutable, cara, o espaço de bloco é só para NFTs, entendeu? Então é meio que esses dois pontos. A arquitetura é voltada para as transações, mas o time também se trava, né, para que, cara, só aquele tipo de aplicação. E tem um outro, terceiro caso que eu esqueci de falar também, até peço desculpa, que é o caso do marketplace integrado. Toda blockchain a gente tem algumas coisas que a gente chama de primitivas, né? Que são as, cara, meio que as aplicações básicas ali. Então, você tem Ethereum, o que é uma primitiva da Ethereum? Uma DEX. Hoje a gente olha para a Ethereum e fala quase que a Uniswap é uma primitiva da Ethereum, porque ela é uma DEX. No caso da Immutable, ela já vem de fábrica com marketplace que consolida tudo que é criado ali dentro. Então, a liquidez dentro do ecossistema é compartilhada. Isso é positivo. Ainda mais, pensa assim, é literalmente você replicar a Steam. Você vai ter a mesma loja com todos os itens sendo negociados. E é legal porque se você tem essa parte mais filosófica, né, de vamos fazer, não filosófica, né, mas estratégia de business, de você ser focado sempre para games, no futuro, conforme games vão se desenvolvendo, né, e se realmente isso virar alguma coisa, você tem um time com uma cabeça de melhorar aquilo focado para games. Exato. Né? Então, tipo assim, hoje pode ser que, sei lá, GMX entre lá na Immutable X e foda-se. Mas se a narrativa GameFi for aumentando e exigindo novas coisas ali daquela infraestrutura, pode ser que ela vá mudando, né, sempre em direção ao GameFi e a GMX, né, pare de fazer sentido ali dentro. Perfeito. Hoje o ecossistema da Ethereum, ele é um ecossistema, quando você olha para Cosmos, a Cosmos ela tem muito mais uma filosofia de montar produtos muito bons. O que isso quer dizer? Cara, como você pode montar uma blockchain específica para a sua aplicação? Cara, mesmo caso da Apple. A Apple, o celular é da Apple, o hardware é da Apple, o software é da Apple, as aplicações são da Apple, tudo da Apple. No caso de uma blockchain específica, cara, o desenvolvedor monta tudo para que seja específico para aquela aplicação. Na Ethereum, a gente não tem muitos casos de blockchains específicas. Quem vai começar a fazer isso agora bem vai ser provavelmente a Optimus com esse OP Stack que a gente comentou. A própria Stark, a Starknet, ela tenta fornecer uma base para esse tipo de construção, né? Mas ainda com pouquíssima adoção. Immutable, eu concordo com tudo que o Igão falou, mas ela que se propõe a ser um marketplace, ele se propõe a ser um hub de jogos, mas ela ainda tem poucos jogos integrados ali, poucos NFTs, poucas coleções integradas ao seu marketplace, e a gente acredita que um passo interessante deles é o momento em que você conseguir programar smart contracts, você conseguir programar jogos em cima da Immutable. Hoje você só consegue colocar o NFT do seu jogo dentro da blockchain da Immutable. Você não consegue construir o jogo ali dentro, entendeu? Tem lógica. Mas daí você constrói o jogo em Web 2 e daí tipo só a parte de NFT você joga pra lá. Pela Immutable. Exato. É uma blockchain de transferência de tokens. Ela não permite que você construa um contrato inteligente em cima da blockchain da Immutable. Essa parceria com a Unity que eles fizeram é algo muito interessante, porque basicamente você fornece todo o framework, toda a base para o seu desenvolvedor construir o jogo e aí você já constrói de forma integrada com a Immutable para você jogar as NFTs, para você jogar os ativos do jogo ali para dentro da blockchain da Immutable. Então eu acredito que esse passo que eles podem dar, tanto via uma parceria com a Unity ou tanto fazendo com que a blockchain da Immutable seja programável para você construir jogos ali em cima, são passos importantes para eles construírem esse efeito rede, que hoje é um hub que ainda não ganhou consolidação, não teve uma adoção muito interessante. Também, só para não deixar passar, tem o ponto de tokenomics, que o tokenomics deles é bem, vou dizer assim, quebrado e política monetária bem inflacionária também. Estão num momento bem inflacionário, aí a gente ainda tem... É um produto que pode capturar valor da narrativa de games, entendeu? E tá num estágio bem primitivo ainda, né? E o Claudio, ele pergunta disso, né? Sobre GameFi, o setor esfriou mesmo? O que a gente tá vendo isso? Só pra gente fechar esse ponto Immutable X. Cara, no geral, eu tenho lido alguns artigos de uns caras lá de fora, assim, que batem muito na tecla que grandes estúdios, eles não vão querer entrar agora em Web3, né? Então, isso era algo que a gente achava que poderia acontecer no curto prazo e aparentemente os caras grandes não vão querer entrar agora. Por questões, cara, o mercado não está no melhor momento possível, você vai lançar um produto que às vezes você vai diminuir uma linha de receita sua. Então, esse cara é um cara que naturalmente traria muito usuário, né, para a Web3. Então, qual que é a solução, né? São os jogos que são nativos de Web3. Hoje a gente tem, por exemplo, o Sen na carteira, que é uma possibilidade, que é uma aposta, e um outro cara que vem se destacando bastante nos últimos meses é Magic, que está dentro do ecossistema da Árbitro. É um cara que parece que está mostrando atividade, etc. Eu não olhei muito a fundo para poder dar uma opinião embasada, mas assim, acho que para esse ano, não acho que ainda vai ser
algo grande, sabe? Aham. Só que quando for, eu não tenho dúvida que é através desse setor que a gente vai conseguir atrair muito, vai conseguir puxar muito usuário para cripto. A gente tem que lembrar também do estágio de desenvolvimento que o setor de GameFi tá, né? A gente tem o ciclo da tecnologia, que é uma tecnologia nasce, ela recebe muito hype, ela recebe muito capital, muitas pessoas investem naquela tecnologia achando que ela vai passar de promessa para realidade num espaço muito curto de tempo. Então, tem aquele hype inicial e aí depois aquilo não se torna uma realidade, porque o processo de maturação de uma tecnologia demora alguns anos e aí cai do hype, né? Tem toda aquela correção e aí as coisas elas vão se desenvolvendo, vão se maturando ao longo do tempo. A gente viu isso com o tal do metaverso, a gente viu isso com o Play to Earn, ou Crypto Gaming, a gente está vendo isso agora com inteligência artificial. Então é o ciclo dos hypes das tecnologias novas. A gente tem que lembrar que também que demora para ser desenvolvido. A gente construir um jogo 100% em blockchain, 100% on-chain, 100% Web3 é algo extremamente complexo e que tem muito time muito bom, com muito dinheiro fazendo isso. A gente deve ter alguns jogos lançando e ganhando adoção ao longo do tempo, ou jogos que são jogos Web 2 se integrando com Web3 de alguma forma e a gente vendo uma entrada, uma nova pernada de crescimento desse mercado por meio disso. Mas, novamente, não é algo que vai explodir de um ano para o outro. O Keith, ele fala até que o setor de Crypto Games foi um dos setores que mais receberam aportes no ano de 2022, né? Tendo em agosto de 2022 o total de 748 milhões aportados em desenvolvimentos nos jogos de Web3. Então, aí a colaboração do Keith, o mais novo Monstro. analista aqui da Mercurius aí, o pessoal da Mercurius Pro, tem o suporte aí, você tá perguntando exatamente pra esse cara aí. Então, se ele não estiver fazendo um trabalho bem feito, vem aqui reclamar dele. Mas Só adicionar um ponto nisso que o Bruce falou, rapidinho, e também tem a questão da própria infraestrutura dos ecossistemas. A gente tinha comentado, não lembro qual foi a live, etc. Mas a Ethereum, por exemplo, ela tá com um planejamento agora para lançar uma IP chamada 4337, que é o tal do Account Abstraction. Que a ideia é você construir ferramentas, carteiras mesmo, que elas vão ser muito mais intuitivas para os usuários. Então o jogo, por exemplo, vai poder usar desse artifício para montar de fato o jogo e o usuário final não ter que interagir, por exemplo, com o Ether. Às vezes o cara só compra dólar, bota dólar dentro do jogo, nem sabe que está interagindo com cripto e está conseguindo fazer todas as movimentações ali. Então ainda tem essa, vamos dizer assim, essa peça faltante ainda na infraestrutura de cripto, que não necessariamente vai partir de uma aplicação específica, mas tem que partir da base mesmo para que funcione. Então vamos aí, ó. Agora nós estamos com Optimism e GMX, você com Immutable X e Rocket Pool, né? Quem tá ganhando essa disputa? É o Igor ou o Bills aí, tá pessoal? Bem diversificado, hein? Votem aí que tá bem diversificado. E agora vamos... Não, você tem que ser mais uma, né? Né? Você não tem pode, que ir mais um. As bombinhas não pode agora, né? Vamos... As bombinhas? As bombinhas. Tem que ter token. Tem que ter token. As bombinhas são os que não tem token. Estavam perguntando se tinha como investir em Starknet. Não tem ainda, né? Tem já? Então vamos responder aqui a dúvida do cara aqui que tinha me perguntado. Aqui o Marcos Sampaio perguntou como... O ticker é Star, se eu não me engano. Star? Boa. Então deve ter. Eu não sei se tá listado. Eu não sei se ideia. eles lançaram o token já, o token já tá listado, tá? Que eles lançaram o token eu sei. Se ele já tá listado em corretoras para negociar, isso eu ainda não tenho certeza, tá? Vou até pesquisar aqui para responder melhor. O Keith, você que tá aí já poderia dar uma olhada nessa. Vê essa informação, traz essa informação aí pra gente. Qual é a sua terceira competidora? Enquanto estamos passando das 300 pessoas aqui, vamos bater os 300 likes aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, segunda-feira, vamos começar bem a semana. Bora! Eu quero falar as bombinhas no final, velho. Tá. Cara, a minha terceira, então, pelo que eu tô olhando aqui na minha grande lista de 6 ativos, é Cosmos. Cosmos? Pegou a sua, me quebrou. Cara, porque assim, quem tá acompanhando os últimos meses, assim, os principais analistas, todo mundo que manja muito mesmo, tá notando o crescimento da discussão Ethereum / Cosmos, assim. Tem ficado um negócio que não dá pra ignorar mais, exatamente. Por quê? Porque o ecossistema da Cosmos, ele já tem uma arquitetura, uma tecnologia, cara, pronta em vários aspectos e vários casos de uso, meio que comprovações mesmo que eles têm Product Market Fit aconteceram, como por exemplo o caso da própria GUI UX. A gente acha que tem um exemplo atual da Canto, acho que a Canto no ecossistema da Cosmos, que é uma outra blockchain também que vem chamada a atenção. E, cara, a gente já estudou muito sobre o time, não o time da Cosmos, né, mas os times que pareiam lá no ecossistema da Cosmos. Eu acompanho muito um cara chamado Sunny, que ele é o cofundador da Osmosis, que é a principal aplicação blockchain de
de DeFi dentro da Cosmos, né? Cara, eles têm uma cabeça muito voltada para produto mesmo. Cara, eles até brincam que eles são maximalistas de produto, né? Então, eles às vezes não se prendem muito à tecnologia e querem montar o melhor produto para atrair o maior número de usuários possíveis. Mas na mesma linha, eles acham que a Cosmos é um ecossistema que, cara, pro desenvolvedor, ele realmente vai conseguir montar a aplicação que ele queira, sabe? Tipo, a Ethereum, ela tem várias desvantagens pro desenvolvedor. A EVM mesmo é uma máquina virtual que não é uma das melhores máquinas virtuais. Existem várias limitações ali pro desenvolvedor. E quando o cara vai para Cosmos, ele pode literalmente montar tudo. Ele pode, cara, montar o que a gente chama de full stack. Ele monta a blockchain toda a lógica por cima e monta o produto da maneira como ele quer. E, cara, a Cosmos, ela, como eu falei, ela tem chamado a atenção puxando já algumas aplicações, como é o caso da GUI UX. O IBC, que é o protocolo de comunicação da Cosmos, é um protocolo tão bom, tão bem visto, que estão tentando integrar ele com a Ethereum de alguma forma, utilizar ele dentro do ecossistema da Ethereum. Basicamente o protocolo de comunicação, né, que você tem dentro das aplicações, exato, dentro da Cosmos. Então, tipo assim, do ponto de vista de comunicação, como as coisas lá acontecem de maneira mais orgânica, né, até nisso, cara, eles têm uma certa vantagem. Hoje, não vou falar que é o único problema, tá, mas o problema crucial deles é o fato que o token Atom não acrua valor, né, não reflete o valor movimentado no ecossistema, e você não tem a segurança compartilhada, que é um problema da Cosmos. Por exemplo, a Ethereum e a Polkadot já tem isso feito de fábrica. Feito de fábrica, assim, já foi a primeira funcionalidade que veio. A Cosmos não focou nisso. Isso é interessante da gente falar o que isso significa, né, essa segurança compartilhada, porque às vezes a gente fala muito disso, né, principalmente quando vai falar de Polkadot ou Ethereum e daí falando de Cosmos, quando ela não tem essa segurança compartilhada, mas é muito importante o pessoal que está assistindo saber exatamente o que a gente está querendo dizer com isso. Show. É o seguinte, hoje se eu for montar uma aplicação em cima da Ethereum, montei lá a Mercúrio Swap. Montei a Mercúrio Swap em cima da Ethereum. A minha aplicação ela é segurada por todos aqueles validadores Ethereum. Todo aquele dinheiro travado em capital, automaticamente, todas as transações que rolarem na minha aplicação, ela vai ser assegurada por esse grupo de validadores. Toda aplicação que entrar dentro da Ethereum vai ser assegurada pelo mesmo grupo de aplicações. As segundas camadas que estão sendo criadas vão ser asseguradas por esses validadores. Quando eu vou para Polkadot, a mesma coisa acontece. As parachains elas são asseguradas pelos validadores lá da blockchain principal deles, né, da Relay Chain. No caso da Cosmos, isso não acontece. Os validadores dentro da Cosmos Hub, eles não necessariamente estão assegurando as blockchains criadas em cima do ecossistema da Cosmos. Então, quando eu resolvi agora sair da Ethereum, né, vou montar a Mercúrio Swap, ela não vai ser mais uma aplicação na Ethereum, ela vai ser uma aplicação dentro do ecossistema da Cosmos. Agora ela vai virar uma blockchain. E ela virando uma blockchain, agora eu preciso montar a minha segurança, porque o ecossistema da Cosmos é um ecossistema muito mais despermissionado, né, um ecossistema muito mais livre. Eu não consigo chegar no ecossistema da Cosmos e montar já utilizando a segurança do, por exemplo, o Cosmos Hub. Então, dessa maneira, o que acontece? Para eu montar uma aplicação que ela é uma aplicação mais segura, eu tenho um problema, porque eu consigo montar a aplicação do melhor jeito possível ali, cara, o produto perfeito. Sim. Só que ele não necessariamente é o mais seguro, diferente se eu tivesse montado na Ethereum, e o token Atom ele não acrua esse valor, porque no caso da Ethereum, né, o Ether ele é a moeda de todo o ecossistema. Ele é a moeda de todo o ecossistema da Ethereum, a DOT seria a moeda de ecossistema de todo o ecossistema da Polkadot. No caso do Atom, ele não é a moeda de todo o ecossistema da Cosmos. Só que a Cosmos, o time da Cosmos, né, que é um outro aspecto interessante, porque é tão despermissionado lá dentro que são várias equipes de desenvolvedores diferentes tentando montar soluções, né, que me lembra muito a Ethereum. Eles, obviamente, perceberam isso e falaram, cara, vamos mudar, isso a gente precisa acruar valor para o token Atom de alguma maneira. E aí veio o white paper seria o Cosmos 2.0, que visa atacar isso. Isso é uma realidade que vai acontecer, sei lá, nos próximos 6 meses? Não sei dizer, mas é algo que realmente vale acompanhar, porque é um ecossistema, cara, que não dá para deixar mais fora do radar. É importante pontuar também que pelo ecossistema ser tão descentralizado, você terem tantos times desenvolvendo, você tem muita briga de governança. Caótico, né? É, bem caótico. Então, basicamente, você tem que
pegar todos esses grupos, toda essa descentralização, toda essa economia livre e dar tração para você desenvolver e colocar um roadmap e conseguir votar nas coisas que vão acontecer dentro do ecossistema Que é da Cosmos. exatamente o problema que a É um Ethereum problema. tinha no passado. É, Você exato. acha que às vezes falta aquela ditadura do fundador, né? Falta um time ali dando tração nas coisas. Na verdade tem, né? Mas como é um ambiente muito livre, uma economia mais, vou dizer assim, aberta e menos planejada, você tem muita discussão ali dentro dos rumos que a tomar. Por isso que teve muita discussão o próprio roadmap da Cosmos 2.0 e é um roadmap bem ambicioso e a gente tem essa dúvida, né, do quanto que eles vão realmente conseguir colocar em prática, mas é algo que resolve boa parte dos problemas da Cosmos. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que em alguns casos a gente é muito, muito chato com tokenomics e em alguns outros casos a gente não é tanto? Pô, porque aqui é aposta. Pô. Se Não, fosse ter uma posição grande na carteira, a gente falaria, não, cara, tokenomics é jailbreaker. Não dá pra ter uma posição de 10% na carteira com tokenomics fraco. Mas uma aposta, uma posição de sub 1%, a gente acaba ponderando isso, a questão do tokenomics acaba ponderando e jogando pra baixo. Ah, tá. Entendeu? E justamente pelo fato de você ter falado do tokenomics de Atom, o que eu pensei quando eu fui montar meu top 3? Eu falei, vou pensar numa carteira, tá? Uma carteira de 3 ativos. E eu pensei, vou colocar uma Layer 2, mais em termos de infraestrutura, vou colocar uma aplicação, beleza? Porque eu já estou investindo em infraestrutura, já estou investindo na base, agora eu vou investir no caso de uso. Então, uma aplicação ela pode ter um crescimento muito bom. Só que nesses dois casos, tanto de OP quanto de GMX, eu estava dentro do ecossistema da Ethereum. Agora eu vou sair do ecossistema da Ethereum. Diversificar o risco. Se Layer 2 não tiver o crescimento que eu estou esperando em 2023, diversifiquei o risco e fui para outro ecossistema. Qual que é o principal Ele viu que tá rolando votação de qual carteira favorita e ele já tá começando a defender a dele, né? Não, calma aí. Sério, calma tá aí, rolando? Calma aí, eu tô justificando a minha terceira posição. Eu falei, vou sair do ecossistema da Ethereum, se alguma coisa der errado aqui. Vou para o ecossistema que, na minha visão, é o ecossistema rival. O Igor comentou muito bem, está tendo muito essa discussão Ethereum versus Cosmos, casos de uso muito parecidos, só que com público diferente. Aí eu falei, vou para o ecossistema da Cosmos, só que eu não tinha escolhido Cosmos. Aí eu falei, como Cosmos tem um problema de tokenomics, eu vou escolher a principal aplicação lá dentro. Você botar os Mozes. Os Mozes. Eu ia falar os Mozes. Caralho, mandou muito bem. É isso. Eu botei Rocket pro Osmose, eu falei, mano, eu vou falar com o Osmose, vou botar Cosmos. Não, foi muito bom que você antecipou minha explicação. Utilizando tudo que o Igor falou sobre o ecossistema da Cosmos, eu vou na principal aplicação lá dentro, que tem uma blockchain própria, que é um ecossistema próprio de DeFi ali, e se a gente tiver um crescimento do ecossistema da Cosmos, que eu acredito que a gente pode ter em 2023, tá? Com várias aplicações migrando para lá, e se a gente tiver uma alta do mercado com dinheiro para incentivar o crescimento dentro do ecossistema da Cosmos, a gente tem um player que é o hub de DeFi ali dentro, que é a Osmosis, já está muito bem posicionado, já tem um produto validado pelo mercado, já tem a sua marca dentro do ecossistema da Cosmos, e tem um tokenomics ali menos pior do que o tokenomics da Atom, então eu iria de Osmosis. Aí, O Sunny, que é o cofundador da Osmosis, ele é um cara muito inteligente, assim. Ele é um cara que tá em cripto há, acho que há 6, 7 anos. Ele é um cara, assim, meio excêntrico, porque aquele cara que tocou tipo assim, ele falou a verdade há 3 anos atrás, ninguém escutou ele, agora ele falou, eu avisei. Então ele é meio chato nisso, mas é um cara que entende muito, e eu acho importante quando você tem uma figura linkada no caso, o Sunny, a Osmose, a Cosmos, porque como o desenvolvimento da Cosmos é um negócio mais compartilhado, as aplicações ajudam muito, você tem uma figura que centraliza um pouco ali da autoridade, eu acho que é bem importante. Na assim, Cosmos a gente não tem muito isso? Ou acaba sendo ele? No caso da Osmose, acaba sendo muito ele. Na Cosmos você tem uma das outras aplicações, entendeu? É porque na Cosmos o desenvolvimento é assim. A Osmose, ela precisa que algo seja desenvolvido ali dentro. A gente pode desenvolver. Não precisa que, tipo, necessariamente outro time de desenvolvimento esteja fazendo a mesma coisa que a gente, sabe? A gente consegue resolver o nosso problema. A Osmose, ela não é uma aplicação, ela é um hub, né? Ah, um hub tá. de DeFi. Então, você pode desenvolver alguma aplicação de DeFi dentro do hub da Osmose. O CryptoGame tá perguntando, falando que a Osmosis Hub é mais relevante que a Cosmos Hub, ou ele tá errado? Sim, tá certíssimo. É isso mesmo. Em termos de aplicação de usabilidade, sim. Atividade Meu pai econômica, de fato. Tá lá. Entendi. E assim, qual que é ele tem um propósito específico, assim, na Osmosis, ou ele é simplesmente só mais uma blockchain? Tipo, qual que é a diferença da Osmosis pra Cosmos? O Hub, né? Cara, o hub da Cosmos, ele tenta meio que vou dizer assim, o pedágio, ponto de comunicação dentro de todo o hub
todo o ecossistema da Cosmos, né? Então, cara, eu quero fazer staking, quero fazer segurança ali dentro fornecer o token Atom em staking para fazer a segurança compartilhada da rede. Eu faço isso via Cosmos Hub. Eu quero fazer alguma coisa de comunicação, alguma bridge para fora do ecossistema. Eu faço isso via Cosmos Hub. A Osmosis, ela já tem uma usabilidade muito mais específica, que eu quero ser um hub DeFi. Eu quero ter aplicações DeFi aqui dentro. Sempre que alguém no ecossistema da Cosmos quiser fazer alguma operação DeFi, vai escolher fazer aqui. Tanto porque eu tenho mais produtos, tanto porque eu tenho mais histórico, tanto porque eu tenho mais, vou dizer assim, economia movimentando aqui dentro. Então, eu tenho mais liquidez sendo depositada, eu tenho mais usuários utilizando dessa liquidez, então eu tenho esse efeito rede dentro de um hub focado em DeFi. Muito parecido com o que a Kala tenta ser dentro da Polkadot, tá? Mas no caso da Osmosis, a gente já tem um caso de uso com um longo tempo e uma base de usuários, entendeu? Então, aqui é muito mais uma aposta o ecossistema da Cosmos, a gente acredita que pode ter uma pernada de crescimento interessante e se posicionar como, vou dizer assim, o segundo maior ecossistema de cripto em base de usuários. Ecossistema da Ethereum, logo depois do ecossistema da Cosmos. Hoje não é isso, né? Hoje é Ethereum, número de usuários, eu acho que é Binance Smart Chain, Polygon, Ethereum e Cosmos, tá? Se eu não me engano, a gente tem esse ranking. Aí eu vejo Binance perdendo o mercado, Polygon entrando para dentro da Ethereum, então Ethereum ficando em primeiro lugar também com o desenvolvimento de Layer 2, e aí a Cosmos subindo para segundo, tendo essa nova pernada de crescimento que a gente espera, entendeu? E aí, como a gente vê isso, a gente fala, pô, vamos expor, pelo menos a minha visão vamos expor na principal aplicação dentro desse ecossistema. Legal, o Keith, ele volta aqui com a informação que os tokens Starknet foram implantados no Ethereum, mas não estão disponíveis à venda ainda, né? Visão. Ele fala que, desculpa a demora, porque teve informações relacionadas a outro token, que é um STRK, né, quase Stark, que é do protocolo Strike. Então, para as pessoas não confundirem. O token da Starknet é Stark mesmo, é STARQ. Então fica aí a informação. E eu queria que vocês dois resumissem, né? Você já praticamente resumiu, tipo, o racional, né? Posso dar uma outra ideia aqui? Pode. Fazer um tiroteio. O último que não conseguiu falar mais perdeu. Exato. Não, a gente tem várias pimentinhas que são tanto ativos que ficaram de fora da lista por algum motivo, ou ativos que ainda não tem token. Eu, pelo menos, tenho uns 2 ou 3 aí. Eu acho que o Igão tem 2. O Igão tem 2. A gente fala cada um deles e justifica em 1 minuto. Tá. Então ele fala, vem pra mim e por aí vai. Beleza, manda bala, então. Celestia. Celestia? Pô, que bosta. Porra é essa? Volta pra sua ideia, mano. Não, Celestia é bom, velho. Cara, Celestia é um protocolo de data availability que a gente chama, né? Que é aquele problema de armazenamento de transações. Que hoje o único cara relevante que está desenvolvendo alguma coisa é a segunda bombinha que eu vou falar, mas é a Polygon com a Polygon Avail. A Celestia, cara, tem um time de desenvolvedores que foi um dos primeiros times a bater na tecla de modularização em 2017, 2018. Eles querem criar mais ou menos uma blockchain para armazenamento de transações Ethereum e criar também um rollup. Então você conseguir utilizar Ethereum só para fazer a segurança, né, só para depositar a tua prova, só que você depositaria as transações na Celestia e você teria um rollup da Celestia. E aí isso seria uma aplicação muito mais barata, né? E você poderia talvez no futuro migrar algo parecido com o que a Optimus está fazendo agora. Como a equipe é uma equipe antiga e uma equipe respeitada também pelo ecossistema da Ethereum, eu acho a proposta de valor deles muito boa. A tecnologia real, né? É um problema real. Tipo, toda essa série de fatores, assim, tipo, eu acompanho a Celestia há mais ou menos 1 ano, assim, dá pra ver muito que todo assunto de modularização e data availability, todo mundo utiliza a Celestia como sempre benchmarking, porque eles foram pioneiros nesse ponto. Eu colocaria, tipo, a Celestia e provavelmente, token, se for lançar, né? Eles não têm solução operacional hoje não, tá? Tá como testnet por enquanto. Se eles forem lançar token, para que o token seja utilizado, provavelmente para pagar as taxas do armazenamento dessas transações na camada deles de armazenamento de data availability, né? Então é um protocolo que eu acho interessante ali para acompanhar. Manda o seu aí. Boa. Cara, vou colocar 3 dentro da mesma caixa. Beleza? Lá vem. Não, cara, aposta no crescimento de Layer 2 também. 3 players para ficar para observar o nível de maturação que esses caras vão ter e a capacidade deles de tanto trazer aplicações, trazer desenvolvedores, quanto trazer usuários. Arbitrum, a primeira das opções, tá? Quando tiver drop, com certeza a gente vai olhar mais com um pouquinho mais de carinho para o token.
Starkware, ou Starknet, ou StarkX, chame como quiser, tem vários produtos ali dentro, né? Novamente, um Rollup ZK, que tem também essa tese de modularização que a gente vê na Cosmos, que a gente vê na Optimus, e a gente já tem alguns players construídos ali em cima, né? Tinha a DivideX, que saiu para ir para Cosmos, a gente tem a Immutable X, em termos de atividade dentro da camada principal, que é a Starknet, se eu não me engano, cara, eu sempre confundo os nomes, mas eles têm basicamente a camada principal deles e eles têm as blockchains conectadas. Dentro da camada principal ainda tem pouquíssima atividade e o token ele vale para a camada principal, então é isso que eu observaria ali. E a ZK Sync, na verdade a ZK Sync eu coloco em segundo lugar, tá? Stark em terceiro, ela é uma aposta bem menor. ZK Sync em segundo lugar, também um ZK Rollup que está na corrida aí junto com a Polygon para lançar o primeiro ZK EVM. Cara, em termos de tudo que eu estudei em relação a ZK Sync, em termos de tecnologia e cabeça do time, eu acho que faz bastante sentido. Tá? Então eu tô curioso para ver quando eles forem sair de testnet, irem para mainnet, lançarem o token, começarem a incentivar o crescimento do ecossistema deles. Várias aplicações muito boas da Ethereum, várias aplicações, vou dizer assim, famosas do mercado de cripto que trazem um grau de validação muito grande para a blockchain, já concordaram em ir para ZK Sync, já estão em testnet lá dentro. Então acredito que pode ser um hub de Layer 2 muito positivo, tá? Eu ficaria de olho nesses 3 caras, mas com mais carinho em Arbitrum e ZK Sync. A última bombinha? A última bombinha. Você sabe qual que é? Joga pimentinha. Você sabe qual que é? Se eu sei qual que é, cara. Pô, tá do lado de Celestia. Aging Layer? Toma. O que é isso? Era minha próxima. Aging Layer. Quem é alemão, tá? Caralho. Nossa, perguntaram desse aqui. Eu achei que era doideira aqui, aquelas maluquices que o pessoal manda aqui. Cara, Aging Layer, eu acho que eu tô acompanhando há 2... Eigen Layer? Eigen. É porque, tipo, Eigen, se não me engano, é alemão. Aí Layer é em inglês, né? Então, Aging, mano. Aging. Ou se chama de Aging Layer. Pô. Cara, Eigen Layer é um protocolo que ele quer introduzir meio que um novo setor, assim, uma nova narrativa em cripto, que é a narrativa do restaking, que a gente chama, né? Igor, o que é restaking? É basicamente você conseguir pegar o seu dinheiro que já está em staking, e aí ele está, por exemplo, promovendo a segurança da Ethereum, né? Então eu montei meu validador lá e ele valida as transações dentro da Ethereum. Eu consigo pegar o meu validador e botar ele para fazer outra coisa também. Tipo, ele vai fazer outra coisa. Ele vai ser, sei lá, um oráculo. Ou ele vai, tipo, armazenar transações para uma outra blockchain. Ou, cara, ele vai fazer qualquer tipo de operação dentro de cripto que você depende ali, entre muitas aspas, de um computador. Só que você sempre vai utilizar o teu Ether que já está em staking. Então, para o validador, você consegue utilizar com o mesmo Ether que você está em staking, você consegue fazer mais atividades que não sejam só validação. E aí, no fim do dia, sua remuneração ela vai ser maior. A Eigen Layer, ela quer ser meio que um marketplace, né? Ela quer ser meio que um marketplace mesmo, né? Esse agente do meio, que os validadores Ethereum vão poder se conectar ali dentro. Ela vai continuar promovendo segurança para Ethereum, né? Vai continuar o Ether ali em staking vai continuar promovendo segurança da Ethereum, só que as aplicações que forem montadas em cima da Eigen Layer vão também utilizar da segurança da Ethereum. Então, tipo assim, resolvi montar uma aplicação sei lá, de oráculo, entendeu? E aí eu resolvi montar essa minha aplicação de oráculo em cima da Eigen Layer. Quem vai ser os meus oráculos vão ser os validadores Ethereum, entendeu? Então esses validadores eles vão assegurar a minha aplicação com o Ether que ele já tem em staking e eles vão conseguir ganhar mais dinheiro através da minha aplicação, porque a minha aplicação provavelmente também vai pagar taxa para eles, né? É um projeto que o white paper saiu há 2 semanas atrás. A equipe de desenvolvedores é bem acadêmica, eles são da Universidade da Pensilvânia, se eu não me engano, é uma equipe bem técnica. Cara, a narrativa tá crescendo. A narrativa tá crescendo muito, muito rápido. A gente faz o seguinte pra ver a narrativa, desculpa te interromper, Igão, mas a gente segue basicamente as melhores pessoas do mercado e as melhores casas de análise e acompanha todas as calls possíveis pra ver o que o mercado tá falando. E aí a gente começa a ver 2 pessoas muito boas falando sobre o assunto, aí depois 5, aí depois uma casa de análise lança um relatório, aí depois a parada explode e todo mundo começa a falar. Foi assim com o Lido, por isso que a gente pegou o Lido lá atrás, a 0,4 centavos, depois explodiu. Foi assim com vários ativos, a gente tá começando a ver todo mundo falando dessa Eigen Layer aí. Então realmente pode ser que esse cara ele tenha uma curva de adoção bizarra daqui pra frente. E aí uma outra coisa, né? Ele quer ser essa aplicação intermediária, só que ele também não quer ficar parado. Então ele não quer ser só esse marketplace, ele quer também ter a sua própria blockchain de armazenamento de dados, né? Desse data availability que eu acabei de comentar que a Celestia faz. Então com isso, cara, ele vai ter meio que 2 produtos. Ele vai ter um produto para os validadores da Ethereum meio que fazerem mais dinheiro e aplicações conseguirem utilizar de segurança da Ethereum, e ele também vai ter uma blockchain só para armazenamento de dados. O que eu imagino que quando eles lançarem token, o token provavelmente vai estar em alguma dinâmica de staking ali, né? Ou pagamento de taxas.
no geral é isso, cara. Tipo, do que eu tenho acompanhado, eu achei muito legal o white paper, achei o white paper muito bom. A equipe é muito boa, já vi algumas palestras / entrevistas do cofundador deles, né? E, cara, todos os desenvolvedores da Ethereum também estão comentando desse cara, e eu acho que é uma maneira muito inteligente de você pegar a segurança da Ethereum, que tá lá travada da Ethereum, e expandir isso pra qualquer outra coisa. Sim. Cara, eficiência econômica na veia. Basicamente, você tem um dinheiro travado prestando um serviço só, agora você consegue prestar 10 serviços com isso. Porque hoje você rodar um nó de validação da Ethereum é algo relativamente simples, né? Você rodar o software no computador para você prover liquidez, prover validação em alguma blockchain, ou pode ser em alguma aplicação, você validar alguma coisa e aprovar que aquilo é verdadeiro com base em segurança econômica, é um novo paradigma, vou dizer assim, financeiro mundial, de você conseguir encontrar consenso, encontrar segurança dentro de redes distribuídas. Hoje a gente aplica isso só em plataformas de contrato inteligente, Proof of Stake, mas a gente pode expandir isso para aplicações, a gente pode expandir isso para diversos casos de uso, como por exemplo, cara, uma transação bancária. Quem garante que a transação bancária é verdadeira? Você tem ali um grupo de validação descentralizado e seguro que presta serviço que atestadamente presta serviço para várias aplicações de forma diferente. Então, o caso de uso da Eigenlayer é muito legal, e à medida que o mercado de staking, não só na Ethereum, mas o ecossistema de staking e blockchain como um todo cresce, eu acredito que esse cara está bem posicionado para capturar o mercado. Eu mandei aí como escreve, tá? O Eigenlayer. Eigenlayer. O Rafael até mandou, né? Nas próximas, sugiro que quando comentarem algum projeto, escrevam o nome aqui no chat, né? Porque Celeste, Eigenlayer, pode deixar, Rafael, a gente vai começar a fazer isso. E a Eigenlayer tem token já? Não tem token. Não, é um projeto que está bem no começo ainda, eles estão bem na fase white paper, testnet, e não tem nem produto rodando ainda. Exato. Bem no começo. Então já fica a resposta aí para você, Vladimir. Fecha aí pra gente, então. Cara, também vou colocar 2 tokens aí, 2 ativos dentro de uma mesma aposta. Eu gostei muito do que o Igão falou de se expor à indústria de gaming via Immutable X, porque basicamente a gente está falando que é uma indústria que tem uma grande capacidade de crescimento, tanto em base de usuários quanto em número de aplicações. E aí, na guerra da mineração, eu não vou tentar ser o cara que vai encontrar o melhor diamante, eu vou ser o cara que vai vender a pá. Eu vou ser o cara que oferece a infraestrutura e oferece os meios para que esse mercado cresça. A aposta do Igão foi via Immutable X, que basicamente é uma blockchain, um hub para você conseguir construir aplicações de game ali dentro, só que você depende de pessoas querendo construir ali dentro, querendo desenvolver ali. E para mim isso é uma aposta, vou dizer assim, meio arriscada, porque a gente tem várias formas diferentes de você conseguir desenvolver games, vários frameworks diferentes, vários ecossistemas diferentes, em que o mercado de game ele pode evoluir de várias formas diferentes, e é uma aposta, muita aposta você apostar que vai ser dentro de um ecossistema como o Immutable X, por exemplo. Então eu prefiro um cara que se expõe ao ecossistema de game de uma forma mais ampla. E aí eu coloco tanto o Magic, Treasury DAO, que está dentro do ecossistema da Arbitrum, quanto YGG, cara. Nossa, caraca, doideira, hein? Aí você resgatei, cara. Cara, o problema da YGG, basicamente o que esses 2 caras tentam fazer, eles tentam ser uma tesouraria em que você coloca vários tokens e NFTs de jogos ali. Cara, um fundo de investimento em jogos. Então, eu vou pegar o dinheiro dos meus clientes, que meus clientes depositam ali, e eu vou comprar vários ativos de jogos, tá? A NFT mesmo, o ativo, o game asset ali, que eu negocio dentro do jogo, a skin, que vai se valorizar e tudo mais. No caso da Treasury DAO também, ela tenta ser dona de vários jogos, a YGG, ela tenta ter os NFTs de cada um dos jogos, tá? A YGG, ela é um case bem mais antigo, que passou por bastante dificuldade, mas eu acho que o problema da YGG foi mais o hype do setor, né? Ela teve muito dinheiro depositado lá dentro, ela teve que crescer a tesouraria dela, crescer os investimentos dela de uma forma muito descontrolada e acabou investindo em muita merda. Concentrou muito em X também, né? Concentrou muito em X, e aí na hora começou a descentralizar. O setor estava no hype, então comprou muita coisa no topo, e aí, cara, tomou uma pernada para baixo, e desde então eles estão se reconstruindo, mudando um pouco o modelo de governança deles, a forma como você escolhe o que cada um que vai ser investido ali, e principalmente estão recebendo novos aportes de capital. Então isso eu acho interessante. Eles acabaram de levantar uma grana legal aí nos últimos meses, se não me engano no mês passado, aí em fevereiro. Se tiver para ter uma aposta que a gente vai ter uma nova pernada de crescimento em atividade dentro do ecossistema de criptogaming, eu apostaria esses caras. São apostas mais holísticas, né? Apostas um pouquinho mais descentralizadas, mais amplas. Eu ficaria mais de olho em Magic, que é um case bem legal, mas
tá passando por bastante hype por estar dentro do ecossistema da Arbitrum. Então tem que ficar com o pezinho atrás, olhar para a governança, a qualificação do time, como que eles escolhem o que tem ali dentro, olhar para o produto mesmo, né? No final do dia, quando tem alguma coisa tá no hype, olha para o produto. Nada vence um produto bom. Essa é sempre a nossa máxima aqui, né? Olha sempre pro produto, vê se faz sentido, vê se é melhor do que o produto do concorrente, porque tá passando por bastante hype. Mas também seriam essas pimentinhas aí, eu acho que com tudo isso que a gente falou, a gente meio que cobre tudo que a gente tá mapeando no mercado, né? Tudo que não tá na carteira, mas tá fora do radar, que sai alguma coisa a gente acompanha, a gente deixa na nossa hot list ali, né? Na nossa lista de tokens quentes, eu acho que com base em tudo que a gente falou, a gente meio que cobriu tudo que a gente está olhando no mercado de cripto, que a gente considera que tem fundamento, produto bom e que pode ser bons investimentos no longo prazo. Né? Pode ser que entre na carteira, pode ser que não, que a gente fique mais observando por curiosidade. Tá, né? Não, então agora vamos fazer o seguinte, a gente vai resumir, cada um resume a sua carteira em 2 minutinhos aí, porque a gente já soltou a enquete de qual carteira vocês mais gostaram aqui das duas, em qual das duas, se vocês só tivessem a opção de investir em uma dessas duas, qual vocês investiriam? Rivalidade aí. Exatamente. A gente já viu aqui que o Bills está na frente com 59% dos votos aqui, o Igão com 41%, um pouquinho atrás, mas ainda dá para recuperar, foram só 54 votos. E vocês que não estão vendo esse vídeo ao vivo, né, estão vendo a gravação depois da live, botem aqui nos comentários, né, o porquê que vocês acham de quem ganhou aqui essa disputa. Se a argumentação faz sentido também. E se vocês gostam desse modelo, né, que a gente coloca os dois nessa rinha de galo aqui. Você tá maluco, velho. Olha o tamanho do cara, velho. Se eu for brigar com ele, eu saio moído, mano. Igão, comece. Vamos lá, Rocket Pool, meu primeiro galo aqui, né? Cara, serviço de staking, concorrente da Lido ali, né? Apesar de ser um protocolo menor, a gente acha que mesmo sendo uma solução menor, ele pode ser uma solução nichada, pensando em 2023, com saques da Ethereum, possivelmente, e já está se mostrando que tem absorvendo o valor da indústria de stake. Então acho um cara muito legal ali para ficar mapeando mesmo. O segundo cara foi MutableX, né? Basicamente infraestrutura para soluções de jogos. Já é uma solução assim, não tão consolidada, mas já é conhecida pelo mercado, já tem alguns títulos interessantes. Acabou de fazer uma parceria interessante com a Unity. Está dentro do ecossistema da Starkware, que tem uma tecnologia também interessante, que está dentro do ecossistema da Ethereum. Então a gente acha que eles podem capturar parte ali da atividade de games, dependendo de como isso for evoluir dentro, principalmente da Ethereum, né? E o terceiro foi Cosmos, né? Depois do ecossistema da Ethereum ali, é o ecossistema que a gente está mais olhando, muito por conta da narrativa de você conseguir montar blockchains extremamente personalizadas ali dentro. Estamos gostando das aplicações que estão indo para o ecossistema da Cosmos e da cabeça de algumas pessoas, de alguns desenvolvedores dentro da Cosmos também. É uma narrativa que tem ficado muito forte nesse começo de 2023. Cosmos contra Ethereum, né? E o Token Atom, os problemas do Token Atom prometem ser resolvidos com esse Cosmos 2.0. Então, como eles já estão endereçando os problemas do que a gente acha que hoje é o principal problema da rede, fica ali esses três aí na minha carteira. Boa. Maneiro, boa. Primeiro, Optimus, aposta no setor de Layer 2 da Ethereum, que é um setor que deve ter uma boa pernada de crescimento em 2023. Tiveram vou dizer assim, uma evolução em termos de tecnologia muito interessante, tanto com a Bedrock quanto com o lançamento da OP-Stack e com a integração com a Coinbase, que, na minha opinião, foi um movimento muito acertado da Optimus em termos de Product Market Fit. Beleza? Eu acredito que se a gente tiver essa pernada de crescimento do setor de Layer 2, que é algo que a gente espera muito que aconteça, a Optimus está bem posicionada para capturar. Isso daí é um token que hoje ainda tem, em termos de market cap, ele está bem atrás dos seus concorrentes e ele pode ter um crescimento de atividade na rede bem legal. O segundo foi GMX. GMX é uma aposta mais no ecossistema da Arbitrum, uma aplicação que já vem provando o seu caso de uso. Tem muitos problemas de insustentabilidade econômica e de uma economia circular ali que eles precisam corrigir para que realmente o produto seja sustentável a longo prazo. Mas o ecossistema da Arbitrum ele também tem uma perspectiva de crescimento, principalmente pós o lançamento do token deles, pós airdrop, e devem entrar numa nova base de usuários grande para o ecossistema da Arbitrum, e eles devem bater de cara logo com a maior aplicação dentro da Arbitrum, que já tem sua reputação, já tem seu caso de uso, já tem uma base de usuários fidelizada ali, que é o caso da GMX. Terceira opção, Osmosis, como o Igão falou muito bem, o ecossistema da Cosmos está crescendo, está ganhando corpo, em termos de tanto de adoção quanto em termos de tecnologia, tá? A narrativa, a Cosmos está ganhando corpo também, eu acredito que eles têm um Product Market Fit ali, eles devem ver uma expansão de usabilidade e desenvolvimento dentro do seu ecossistema, e a Osmosis é o principal, vou dizer assim, a principal aplicação, o principal hub
hub dentro de todo o ecossistema da Cosmos, que o foco deles é ser um hub de DeFi. Então, basicamente, se a gente tivesse esse crescimento em termos de adoção, em termos de base de usuários dentro do ecossistema da Cosmos, a gente tem um player que é uma aplicação que pode capturar esse crescimento, que é a Osmosis. Top isso, né? demais, muito bom, pessoal. Então, se vocês gostaram desse modelo, vamos deixar o like aí. Já batemos 300 likes aqui. A gente fica muito feliz de começar a semana assim. Lembrando que, né, para todo mundo que é Mercúrios Pro aí, deixar um recado, né? A gente anunciou na semana passada que a gente voltou com os profiles, né? A gente tá nesse período em que a gente fechou a Mercúrios Pro para novas pessoas, está em obras, né, agora. Então, estamos mudando muita coisa lá dentro da assinatura. E uma das coisas que a gente anunciou é que a gente vai voltar com os profiles, que são aquelas análises rápidas, né, sobre tokens que estão fora do radar, né, fora da nossa carteira, né, e que a gente possa estar ali olhando. Essa semana a gente vai anunciar mais novidades ainda na live de quarta-feira, tá? Então estejam lá com a gente, tá? Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui. Quem quiser fazer parte, a próxima abertura da Mercúrios Pro vai ser só lá em abril, mas já deixem ali para ser avisado o nome na lista de espera, tá bom? Porque normalmente a gente abre poucas vagas, né? E a gente dá sempre preferência para quem está nessa lista, beleza? É sempre aqui no link da descrição. Beleza? No mais é isso. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Deixem o like, se inscrevam no canal e não esqueçam de quem está assistindo isso aqui depois, não está assistindo ao vivo, comentar quem que você acha que ganhou aqui a briga entre os dois, beleza? Um abraço a todos e até mais.